Olá a todos que estão aqui mais uma vez conosco aqui nesse nosso canal de comunicação, né, sobre a doutrina do Daime. E mais uma vez estamos aqui, né, com o Eduardo, com o Cláudio. E mais uma vez o nosso propósito aqui é trazer essa mensagem, né, sobre aquilo que foi instituído pelo nosso mestre, lembrando o nosso ano de 1971, que é o nosso ano de referência, né? E lembrando que o nosso objetivo aqui é falar sobre a doutrina do Daime, né? A doutrina original, conforme foi recebida e estabelecida aqui no nosso Brasil, né? Pelo nosso mestre imperador. Dá um alô aí, o pessoal que está acompanhando a gente aí, Eduardo, Cláudio. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por mais essa oportunidade, né? Hoje vamos conversar sobre o calendário, não é isso, Bruno? Isso, o tema de hoje aí, o Eduardo está revelando as coisas, né? Vamos falar sobre a questão do calendário. Deixar o Cláudio dar um salve aí pro pessoal, Olá, boas-vindas. pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa reunião para apresentar os temas relativos à doutrina do nosso mestre Raimundo Irineu Serra. Isso, e recordando aí, então que o nosso objetivo, essa é a primeira temporada desse projeto, tá? E o nosso objetivo nesse primeiro momento aqui é responder essa pergunta, né? O que que um centro precisa praticar, né? Como um centro precisa, né? Quais são os conceitos básicos, quais são as premissas básicas que um centro precisa ter estabelecido na sua rotina, no seu dia a dia, para poder se declarar como um centro que segue a doutrina tradicional do Daime, né? Conforme o nosso mestre imperador. E o tema de hoje aí, né, o Eduardo já deu um spoiler, nós vamos falar hoje sobre a questão do calendário, né? Então a ideia é a gente entender os aspectos principais do calendário, né, como que se dão essas datas e a gente poder conversar um pouquinho sobre isso aí. Tá bom? Então tá aberto aí, Eduardo, pra você trazer o tema aí e a gente poder ir dialogando. Legal, pessoal, porque, vejam bem, o calendário, né, que o mestre Irineu deixou é muito importante, é a base de tudo. E até sobre isso eu vou citar aqui as minhas fontes, é importante eu citar as minhas fontes. Eu tive alguns anos de amizade estreita com o seu Wilson Carneiro, que enquanto o mestre era vivo ainda, né, ele era um dos homens de confiança do mestre Irineu. Ele tinha até a ordem do mestre Irineu para ter um pronto-socorro na casa dele em Rio Branco, porque naquele tempo era longe, era difícil, né, o transporte, a estrada, para sair de Rio Branco para ir até o mestre Irineu no Alto Santo, onde hoje é o bairro Irineu Serra, né? Então, às vezes, muitas pessoas moravam na cidade e às vezes elas precisavam, né, de um atendimento de daime, com urgência, né, um atendimento de cura. Então, o mestre Irineu deu ao seu Wilson Carneiro a posse de um pronto-socorro de daime em Rio Branco. Eu estou dizendo isso para dizer, para explicitar, né, melhor a relação de confiança que havia entre os dois. Era um dos homens de confiança do mestre Irineu, o seu Luiz Carneiro. Eu tive a oportunidade, né, de conviver um pouco com ele. Então ele um dia me contou essa história, que ele foi lá no mestre Irineu e falou: mestre, padrinho, eu infelizmente não posso vir em todos os trabalhos que tem aqui, porque eu abro meu comércio muito cedo, né? Às vezes eu saio daqui muito tarde, não tenho condições de vir sempre em todos os trabalhos. Então, assim, eu gostaria de saber do senhor quais são os trabalhos obrigatórios que eu tenho que estar. Aí o mestre disse para ele assim: seu Wilson, dos meus oficiais, eu espero que estejam presentes nos meus trabalhos oficiais. Aí o seu Wilson Carneiro falou com ele: tá bom, mestre, tá bom, padrinho, mas então me fale, quais são esses trabalhos oficiais? Ele disse: seu Wilson, os trabalhos oficiais são os trabalhos relacionados à Sagrada Família. Então vamos lá, abrindo o ano. Reis, visitação ao menino Jesus. São José, pai de Jesus. Sexta-feira Santa, paixão e morte de Jesus. São João, primo de Jesus.
Virgem da Conceição, mãe de Jesus. Natal, nascimento de Jesus. Além desses, seu Wilson, tem também o Dia de Todos os Santos e Finados e tem também o aniversário do presidente, que na época já era o seu Leôncio, o presidente do Alto Santo. Aí o seu Wilson ouviu aquilo tudo do mestre e disse assim, tá bom, mestre, o senhor falou da Sagrada Família, falou de Todos os Santos e Finados, falou do aniversário do presidente, mas o senhor não falou do seu aniversário. Aí o mestre disse para ele assim, seu Wilson, nesse dia eu não sei de nada, nesse dia eu fico bem pequenininho. Aí ele até arrematava esse caso, né, que ele contava, muito bonitinho ele, com os casos dele contando, sabe, as histórias do mestre, assim, é uma simpatia. E aí ele dizia assim, pois é, Eduardo, aí nesse dia, com essa conversa com o mestre, foi que eu compreendi que o aniversário dele não é ele que faz, é a gente que faz para ele. Né? Então, foi uma festa que foi introduzida na sede, né, com o Inário, me parece 1 ano, ou 2 ou 3, antes da passagem do mestre. Antigamente, antes disso, eram festas de forró, que às vezes duravam 2, 3 dias. O aniversário do Marcelo era sempre festa de forró. Mas, enfim, foi oficializado na sede. Né? E, obviamente, depois que fez a passagem dele em 71, né, nós também passamos a fazer a celebração do aniversário da passagem dele. Né? É mais essa efeméride que entrou dentro do nosso calendário. Então, sobre o aniversário do presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, que o presidente era o seu Leôncio lá do Alto Santo, lá no centro hoje, dirigido, né, pela dignitária Dona Madem Peregrino. Mas aí eu acho que pode ficar uma data um pouco flexível. Né? Alguns centros não fazem o aniversário do seu Leôncio, outros fazem, e além de fazer o do seu Leôncio, também fazem o aniversário do presidente de plantão daquele centro. Eu gosto de dizer assim, presidente de plantão, porque eu acho que a gente, né, assim, que tem um cargo de direção, a gente é meio que uma figura mais, digamos assim, burocrática do que propriamente guia espiritual. Eu não me considero guia espiritual aqui. Eu falo para as pessoas, olha, guia espiritual aqui é o mestre Irineu. Eu estou aqui só no cargo de presidência, de coordenação, de direção aqui, conto com a ajuda de todos, e todos vocês me vejam dessa forma, como uma pessoa que estou tentando ajudar e estou querendo a ajuda de vocês, para a gente fazer uma coisa junto, né? Mas então eu acho que essa data de aniversário do presidente de algum centro também, né, aí é uma festa local que cada centro pode estabelecer. Não necessariamente fazendo a do São Leôncio, como se faz até hoje lá no Alto Santo, ou fazendo também, e além disso, fazendo o do dirigente atual de lá. Ou também uma data festiva de aniversário do centro, né? Muitos centros têm essa data festiva de data de inauguração daquele centro. Olha, isso daí. E mais, as concentrações, as sessões de concentração, e sobre isso, sobre as sessões de concentração, eu já vou entrar nesse outro assunto aqui. Na nossa linha tradicional, pessoal, a sessão de concentração não demora mais do que 2 horas e meia. E inicia-se o trabalho com a serventia do daime, não se reza. Depois que todos tomaram o daime, sentaram-se nos seus devidos lugares, né, designados lá pela direção. Inicia-se a leitura do decreto de serviço. Após essa primeira leitura, 1 hora e meia de silêncio. Depois de 1 hora e meia de silêncio, faça a leitura do decreto de serviço novamente e cante seus hinos novos e fecha-se com as preces habituais e o encerramento habitual. É uma serventia de daime apenas, né, em boa quantidade, mas é uma serventia de daime apenas. Então, 15h30, nós temos esse modelo de concentração. Não atrapalha ninguém que tenha as suas obrigações a cumprir no dia seguinte.
Mesmo que esse horário de concentração comece, por exemplo, aqui no nosso centro, como nós somos um pouco longe de Belo Horizonte, nós estamos aqui na Grande BH, mas até o pessoal sair de lá e tal, para chegar e para começar um trabalho, a gente tem esse horário de 8h30, né, para a gente começar. 15 para as 9 eu sirvo o daime, a gente serve o daime, 9 horas em ponto a gente abre a sessão, né? Com o decreto. Então, 10h30 já acabou, leu o decreto novamente, 11h20, 11h25 a gente já está fechando o trabalho. Então, quer dizer, não atrapalha ninguém que tem as suas obrigações a cumprir no dia seguinte a ir embora e a gente manter essas datas de 15 e 30, né? Porque hoje em dia o que a gente vê muito acontecer em vários centros é as pessoas jogaram 15 e 30 para o sábado mais perto, para ficar mais fácil, mas por quê? Porque já adotaram outros modelos de se fazer a concentração. Servem daime 2, 3 vezes, cantam hinos no meio da concentração. Eu já vi até inário de concentração, aí já vira um trabalho de noite inteira. A nossa concentração é nesse formato que eu acabei de dizer. Então, pessoal, para fechar esse tema aqui, né, na parte que me toca, depois quero ouvir o Cláudio também, o Bruno, a gente tem aí 10 trabalhos de noite inteira por ano, contando com o aniversário do presidente, que é livre, né? E nós temos 21 concentrações. Até antes de falar sobre isso, estava me esquecendo aqui, vamos falar um pouco aqui sobre os inários, né, e as fadas que se cantam nesses dias? Podemos? Claro. Eu vou fazer o seguinte, Eduardo, eu vou compartilhar um, um documentozinho que a gente montou aqui, né, para poder guiar aí, o pessoal poder enxergar. Mas pode ir falando aí. Ok, então, Reis, São José, São João, Virgem da Conceição, Natal, obrigatoriamente na do Cruzeiro, né? A Sexta-feira Santa, o mestre instituiu que fosse inários apenas femininos, inários de mulheres. Até hoje é seguido isso lá, essa regra lá no Alto Santo. Aqui no nosso centro, a gente tem a particularidade de fazer, no aniversário do mestre e na passagem do mestre, a gente, para variar um pouquinho, né? A gente cantar os inários dos companheiros, de 2 companheiros, dos 4, né? Seu Germano, seu Antônio Gomes, seu João Pereira, Dona Maria Marques, a gente escolhe 2 e faz. É claro que na passagem do mestre, a missa primeiro, e no dia de Todos os Santos e Finados também, são os inários dos 4 companheiros. A gente canta 2 deles, e no aniversário, na farda azul, e no aniversário do mestre a gente canta 2 inários dos companheiros deles também. Ficou claro isso aí? Alguma pergunta em relação? Sim, a farda azul é na Sexta-feira Santa e no Todos os Santos e Finados. Na sexta, sempre que se canta o Hino do Cruzeiro é farda branca, né? Agora a Sexta-feira Santa e o Finados a gente é farda azul. E a passagem do mestre e o aniversário do mestre, independentemente do inário que se cante, a gente aqui faz sempre na farda branca também, né? Sexta-feira Santa e Todos os Santos Finados até a meia-noite do dia 1 de novembro, que está se festejando Todos os Santos, até a meia-noite pode-se dar vivas, pode soltar fogos, normal. Depois da meia-noite já é dia de finados, aí para-se os vivas e para-se os fogos, ok? E na Sexta-feira Santa o trabalho integralmente é feito sem vivas e sem fogos. Os outros não, aí fica tudo à vontade, né? É festa. Excelente. O Eduardo, aí em BH,
na sua cidade aí, onde está a sede de vocês, tem alguma data fora do calendário, tipo aniversário do centro, que vocês comemoram, como alguma outra data? Atualmente não, Cláudio, porque eu resolvi simplificar bem as coisas aqui, sabe? Quando a gente seguir a outra linha, olha, para vocês terem uma ideia, era tanto trabalho, era São Sebastião, era Dia das Mães, era Dia dos Pais, era Santo Antônio, era São Pedro, era aniversário da nossa igreja, na época do nosso centro, né, que a gente chamava, aniversário de padrinho tal, aniversário de madrinha tal, e era uma infinidade de trabalhos, sabe? São Francisco, é um tanto mesmo. Eu fazia o meu aniversário também, hoje em dia eu aboli tudo isso até para simplificar, e até mesmo para entrar nesse tema aí um pouquinho difícil, né? Mas que faz parte. Porque vejam bem, se a gente tem 10 trabalhos, ou 9 trabalhos, se não se faz o aniversário do presidente, nós temos 9 trabalhos no mínimo, de noite inteira balados. Aí nós temos as concentrações, que são 21 concentrações por ano. Né? Tira-se apenas a de 30 de fevereiro, porque não existe 30 de fevereiro, e as de dezembro, que não se faz. Aqui no nosso centro também a gente não faz a concentração de 15 de março, que está muito perto do São José, e nem a de 30 de outubro, que está muito perto de Todos Santos e Finados, porque aqui nós temos duas sedes, uma sede urbana, onde a gente faz as concentrações, que são os trabalhos sentados, e uma sede rural, que fica 12 quilômetros daqui, tem estrada de terra, é um pouco mais difícil o pessoal chegar lá, que a gente faz os bailados e os feitios. Então, tem toda uma logística de levar tudo para lá e para cá o tempo todo, sabe? Então, assim, para poder facilitar, eu aqui aboli a concentração do 15 de março e de 30 de outubro. Mas, né, assim, considerando-se um centro que faça essas concentrações também, e faça o aniversário do presidente, vejam bem, nós temos 10 trabalhos de noite toda por ano e 21 concentrações. Isso daí, se for entrar no tema das dietas, que é muito necessário entrar nesse tema das dietas, porque não foi à toa que o nosso mestre deixou estabelecido que para se tomar um Daime tem que cumprir uma dieta. A dieta é o quê? Sexual, álcool, drogas, né, qualquer tipo de substância que altere a sua consciência. 3 dias antes e 3 dias depois, para se aproveitar ainda melhor o afluído do Daime, o Daime ainda trabalhando no seu interior ao seu benefício. Então, nós temos aí 31 trabalhos, sendo 10 de bailado e 21 concentrações, nós temos 31 trabalhos, com 7 dias de dieta para cada um, são 217 dias em dieta no ano. Sobra livre de dieta 148 dias. Então, é o preço que a gente deve se pagar para estar em dia com a nossa fé. Né? Isso é uma coisa muito séria. A gente entrar dentro de um trabalho com dieta cumprida, a gente sabe que o nosso trabalho vai ter um outro patamar, aquele trabalho. Né? Quando você entra num trabalho com a dieta quebrada, e até já reparei isso, o Cláudio também, outro dia a gente conversando sobre esse mesmo assunto, ele até disse também que já presenciou lá no Alto Santo, às vezes os fardados chegam num trabalho e não tomam um Daime. Por que aquela pessoa não está tomando Daime naquele dia? Porque ele não está com a dieta cumprida. Então ele vai no trabalho, participa normalmente, mas ele se abstém de tomar o Daime porque ele não está com a dieta cumprida. Então vejam bem como eles dão importância para isso. Aqui, ninguém dá importância para nada. Eu que vim de outra linha, e eu sei como funciona os centros aqui, não, nem se fala nisso. Quando se fala em alguma coisa de dieta, as pessoas acham que é carne, sabe? É deixar de comer carne ou alguma coisa assim, que não tem nada a ver com a dieta deixada pelo mestre. A dieta deixada pelo mestre é sexo, álcool e drogas. Né? Então, se a gente for cumprir esse calendário que o mestre Irineu deixou, gente, já são 217 dias em dieta. Para que ficar inventando mais coisa? Né? Vamos dar conta do básico, do arroz com feijão, do que o mestre instituiu. Se a gente der conta de cantar o Inário do Cruzeiro,
o Inário São Germano, Inário São Antônio Gomes, Inário São João Pereira, Inário da Dona Maria Marques, e termos aí uma reserva de inários femininos para se cantar na Sexta-feira Santa, e cumprir essas datas e esses trabalhos nesses formatos, olha, já é mais do que suficiente. Até porque, vejam bem, a gente saber cantar o Inário do Cruzeiro e o dos quatro companheiros, o tanto que a gente tem que aprender, porque o certo é só o puxador usar caderno. O resto é todo mundo com o maracá na mão e sem nem nenhum estante na frente. Aqui eu até deixo as pessoas usarem estante. Tudo bem, mas olha, quem dera a gente chegasse nesse nível de perfeição da gente saber cantar pelo menos esses 5 inários de cor. Todo mundo de cor cantando esses inários. Porque é muito bonito você vai no Alto Santo e ver uma festa do Cruzeiro, ninguém de caderno na mão, nem com estante na frente. Eles sabem cantar de cor o inário. Então, aqui eu digo sempre, olha, gente, às vezes é muito mais importante a gente fazer um ensaio entrar num trabalho sem estar ensaiado, né? Aí o pessoal fica aqui, mas e o Inário que a gente cantava de fulano de tal antigamente, é tão bonito, é lindo, todos os Inários são lindos, maravilhosos, mas vamos nos ater ao principal, ao cerne. Outro dia, conversando com o Cosmo, lá do CRF, ele me falou, olha, Eduardo, lá, aqui no Jair, no CRF, só se canta o Messi e os quatro companheiros, não se canta nenhum outro inário, sem ser esses 5. Então, vejam bem, igualmente lá no Alto Santo, lá eles cantam o inário do Ramalho, cantam alguns inários femininos lá também, mas eu aqui não canto mais. Eu só canto mesmo esses, tá? O Cruzeiro, os quatro companheiros e alguns inários femininos na Sexta-feira Santa. Eu acho que já está de bom tamanho, já dá um estudo aí muito grande para você fazer para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Porque toda vez que a gente canta o Inário do Cruzeiro, a gente nota uma palavrinha, uma voltinha, uma coisinha, um ensinamento novo que trouxe para a gente aquilo ali. Isso é um estudo para o resto da vida. Então, Cláudio, respondendo a sua pergunta lá atrás, aqui eu simplifiquei bastante as coisas de 10 anos e meio para cá e cortei todas as datas e todos os inários que não fossem esses, que eu acabei de dizer aqui na minha longa, desculpem, tá? Explanação. Ok, falou então. Aqui mesmo na nossa sede, na Luz Soberana, nós temos apenas 2 datas também, que é a comemoração, o aniversário do centro, a fundação da nossa instituição, e a gente também, devido ser uma tradição da minha família, a gente canta no dia de São Francisco, dia 6, dia 3 para o dia 4 de outubro, a gente faz um trabalho e canta e baila um inário aqui também, né? Mas fora isso, a gente procura seguir o calendário estabelecido pelo mestre, que já não é fácil, né? Se você quer fazer bem feito, quer trabalhar dentro de uma proposta de buscar essa perfeição aí, já é muito trabalho só esses 5 inários. Mas é isso aí. E até em relação a isso, também eu gostaria de apenas complementar o seguinte. Esses 9 trabalhos, né, vamos tirar o aniversário do presidente, esses 9 trabalhos, muitos deles caem em feriado, né? Por exemplo, Sexta-feira Santa é feriado, Finados é feriado, aqui em Belo Horizonte, Virgem da Conceição é feriado, e 8 de dezembro é feriado. O que mais? Esse ano, por exemplo, é um ano legal, né? Porque a Virgem da Conceição e o aniversário do Mestre vão cair dia de sábado, e quase sempre um desses, pelo menos no ano inteiro, costuma cair no dia de sábado. Natal também é feriado, claro, né? Então, pessoal, olha, se sobrar aí 5 ou 6, né, numa hipótese até jogando para cima, 5 ou 6 desses aí que caem no dia de semana e que a pessoa tem que sair da sede, né, e sair direto para ir cumprir com suas obrigações do seu serviço profissional, eu não vejo como um sacrifício muito grande, não, sabe? Eu acho que dá para a gente cumprir esse calendário aí de boa, né?
5 ou 6 vezes no ano, em que possa acontecer de você ter que sair de um trabalho e virar à noite, né? Quantas vezes antigamente a gente virava à noite fazendo coisas piores, na verdade? Então, não acho que seja tão sacrifício, não, as coisas como o mestre deixou para a gente cumprir. A gente deve levar essas coisas muito a sério. Eu queria trazer um destaque aí, é isso que você traz, Eduardo, a questão de manter, né, as datas do calendário, né, porque a gente tem percebido muitos centros, né, mudando data, como você disse, né, para ficar mais cômodo. E eu acho que é muito importante quando você traz isso, assim, que o calendário do mestre, ele não é um calendário pesado, né? Ele é um calendário que permite a gente poder cumprir com todas as nossas obrigações aí, familiares, né? Nossas obrigações profissionais, e ainda assim poder desenvolver o trabalho, o calendário durante todo o ano, né? E assim, e trazer que originalmente o horário de início dos trabalhos era estabelecido às 19 horas, correto? E assim, pode responder aí. Sim, sim, correto. As Isso. concentrações se iniciam, a noção das concentrações se iniciam às 7 horas. Quando é inário de noite inteira, o terço inicia-se às 6. 6h30 mais ou menos começa a serventia do daime, e o inário abre-se às 7. Né? Aqui eu tive que fazer essa adaptação, porque de Belo Horizonte até aqui, principalmente nesse horário, é muito trânsito, as pessoas demoram às vezes 1h30 para chegar até aqui nas nossas sedes. Na nossa sede rural ainda é mais longe, ainda é pior. Então eu tive que estabelecer esse horário de 8h30 para dar essa margem aí para o pessoal poder chegar. Né? Como que você faz aí, Cláudio? Aqui também é uma cidade grande, né? Tem uma área na região metropolitana de Goiânia, são mais de 2 milhões de habitantes. Então, assim, é extremamente complicado esse período aí que vai dar 5 a 7, 7h30, mais ou menos, você transitar, né? Então, o que que eu fiz? Eu deixo como início oficial, né, dos trabalhos às 19 horas. Essa é a regra que eu estabeleci lá. Então, nossos trabalhos iniciam às 9 horas, porém, né, tem as exceções. Se o trabalho ocorrer, seja ele de concentração ordinário, ocorrer de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, dia de semana, aí a gente estabeleceu a regra de 20 horas, né? Então, ou seja, se coincidir sábado, domingo e feriado, então o trabalho inicia às 19 horas. Então, eu estabeleci essa regra, né? Porque justamente pensando nessa questão de deslocamento, de trânsito, que é muito tumultuado aqui, para a gente ir para o nosso centro, é uma região densa, com a densidade populacional muito alta, né? Então acaba que tem muito congestionamento no caminho que vai para lá. Então a gente estabeleceu essa regra da exceção de segunda a sexta-feira às 20 horas, para facilitar para o pessoal conseguir chegar. Então, o que eu queria trazer é isso, assim, é que o calendário, ele precisa de algumas adequações, né, para atender às questões, não só culturais, mas essas questões práticas também de cada centro, né? Mas existem pontos no inário que não tem como se abrir mão dele, né? Então, assim, como o Eduardo trouxe, os dias de execução do inário é no dia determinado, né? Então, todos esses dias aí que se traz São José, São João, né, Finados, Nossa Senhora da Conceição, não, é o dia que caiu, né? Assim como as concentrações, né? Então, as concentrações são dias 15 e 30, então são questões tradicionais, né? Agora, claro que, por exemplo, nos dias, por exemplo, que se faz a execução do cruzeiro, né? Então a gente sabe que é estabelecido também que antes da execução do cruzeiro se executa o Vós Sois Baliza, né? E aí, assim, nesses pontos também cabem alguns centros, assim, acho que como a maioria, talvez, dos centros hoje, né, faz a adequação de ainda não cantar por questões práticas de que às vezes está com um corpo de fardados limitado, né? Às vezes não tem duplas de violeiros ou duplas de puxadores para revezar.
E acaba que você vai imprimir um sacrifício maior do que, às vezes, a questão de você estar executando o trabalho com tranquilidade, né? E recebendo todas as mensagens dali. Então, assim, eu acho que é importante a gente poder estabelecer pelo menos uns parâmetros mínimos aí, né, Eduardo, sobre aonde é possível a gente fazer algumas adaptações e aonde a gente não deve mexer em hipótese nenhuma no calendário, né? Bruno, olha, as 4 datas em que se abre os trabalhos antes de entrar no Lua Branca, né, e dar sequência ao Cruzeiro, com o Inácio Seu Germano, suas balizas, é Reis, São João, Virgem da Conceição e Natal. São as 4 datas do ano em que se faz a confissão. Nas demais datas não se canta a confissão. Então, é como você falou, aqui o nosso centro somos poucas pessoas, nós não temos condições de cantar o Hinado do São Germano e depois o Hinado do Cruzeiro. Lá no Alto Santo ainda, sim, ainda encaixam o Inário à Bandeira, né, da Dona Peregrina, entre os 116 e os hinos novos, os 117. Ainda se encaixa, e fica até muito bonito, por sinal. O Inário dela ainda entra também aí. Mas a gente dando conta de fazer pelo menos o Inário do Cruzeiro, né, já está de bom tamanho. O Cláudio também sempre traz uma reflexão aí sobre a questão de qualidade dos inários, né? E às vezes, assim, às vezes é mais importante a gente prezar pela qualidade da gente poder executar com perfeição, né, um inário bem executado, do que, por exemplo, às vezes se aventurar, né, e cantar os 4 pioneiros, os 4 companheiros numa data de finados, por exemplo, né, de Todos os Santos e Finados. É isso aí, Cláudio? Assim, eu, eu sou partidário da qualidade, né? Eu acredito mais na qualidade do que em quantidade. Então, eu acredito que se você tem um bom estudo em cima dos 5 inários principais, doutrinários, e você está trabalhando sempre com eles, né? Porque a gente que já tem aí já ultrapassamos aí a dezenas de anos, né, de farda, a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova com esses inários. Então, acho que você não tem por que concentrar e cantar outros inários fora da doutrina, né? Se você ainda não consegue apresentar bem esses 5. Então eu vejo dessa forma, né? Então não adianta cantar os 5 de vez em quando e cantar um monte de inário, outros inários às vezes nem tem tanto assim a ver com a proposta do centro e você não consegue, né, trabalhar com perfeição, buscando essa perfeição nos 5 inários. Então eu acredito que a gente tem que segue essa linha mais tradicional, mais originária, a gente tem que procurar focar, né, principalmente nesses 5, que já é muito estudo, se a gente for trabalhar com essa proposta. E por outro lado, também eu queria acrescentar, Bruno, que assim, o Messi já deixou o calendário pronto, estabelecido. Então, assim, não tem o porquê mudar uma coisa que ele já deixou criteriosamente verificado, testado, né? E aí a pessoa pensa que, ah, não, eu vou mudar, esse trabalho vai cair numa terça, numa quarta-feira, numa quinta, eu vou passar para um sábado, para um domingo. Não tem eu não consigo entender no meu mapa mental como que as pessoas têm esse tipo de proposta, né? E depois diz que está seguindo a doutrina. Não consigo. Então, assim, se está estabelecido aquele horário, a gente tem que fazer esse esforço de seguir aquela data e aquele horário que está estabelecido. Não tem um porquê mudar aquilo, né? O mestre é o mestre, e se ele deixou daquele jeito, resta a gente obedecer, né? E cumprir. Agora, claro que, por exemplo, uma questão que eu vi aqui, tem dado certo, no aniversário do mestre, do dia 14 para o dia 15 de dezembro, eu priorizo cantar o Inário Cruzeiro quando ele coincide com uma sexta, um sábado, um domingo, né? Mas tirando isso, se for segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, a gente prioriza puxar o Inário dos pioneiros, né? De um dos pioneiros, particularmente Germano Guilherme ou Antônio Gomes. Então a gente tem feito isso, porque você já vem de uma semana do Nossa Senhora da Conceição, e depois aí já, mas na outra semana já está o Inário, então assim, o mês de dezembro ainda tem o Natal, então assim, a gente quer priorizar e fazer a coisa com qualidade, né, fazer o bem feito,
dentro daquilo que cada um dá conta de apresentar da forma mais tranquila a proposta, né? E aproveitando também que, assim, eu acho que é extremamente vital, né, que foi falado aí, que a gente também, eu também tenho visto muitas modificações, sabe, Eduardo, com relação à questão, por exemplo, de batismo, né? Eles batizam em concentração, batizam em finados, dia de Todos os Santos, batizam na sexta-feira. Não, o batismo é prioritariamente na linha originária, no trabalho de São João e no trabalho de Natal. Essas são as datas específicas para executar o batismo, né? É importante a gente deixar isso, porque são datas também que, conforme foi estabelecido pelo mestre, ok? Sim, e vejam bem, ainda no tocante a isso, né? Essa infinidade de trabalhos que vão inventando a mais. Às vezes deixam de priorizar uma concentração para se fazer um trabalho coletivo de cura, que era coisa que no tempo do mestre não existia. O mestre atendia doente, né, que pedia um atendimento especial, ele atendia doente geralmente nos dias de quarta-feira à noite na casa dele. Às vezes designava a casa de alguém, né, que poderia formar uma pequena comissão de cura a benefício daquele caso ou daqueles casos em especial, mas não tinha esse negócio de trabalhos de cura coletivos, igual hoje a gente vê, e eu aqui fazia quando eu estava na outra linha, a gente era uma infinidade de trabalhos de cura. Trabalho de cura de mata, de arroxim, de chamados, de estrela, de São Miguel, de mesa branca, uma infinidade, sabe? Cada um vai criando um novo trabalho, uma nova seleção de hinos de curas e de trabalhos de cura, e um novo formato de trabalho de cura. E é isso que você disse, Cláudio. Para que as pessoas inventam tanta coisa em cima do que já está pronto, né? Até quando a gente fala nisso aí, é sempre bom a gente lembrar da história. O mestre Leôncio, antes de fazer a passagem, chamou o seu Leôncio na frente de várias pessoas foram testemunhas disso, dessa conversa, dessa ordem do mestre. E ele disse: Olha, Leôncio, eu estou deixando a presidência dos trabalhos aqui com você. Você fique aí, você tome conta das coisas, você receba o pessoal, ensine a doutrina e tudo bem. Mas não queira ser chefe, e ninguém aqui queira ser chefe, porque o chefe sou eu. E ninguém queira inventar moda em cima do meu trabalho, porque eu já estou deixando a minha doutrina pronta. Ninguém acrescente um pingo no i, porque o pingo no i eu já estou deixando o pingo no i. Então, Marcelão era um homem extremamente caprichoso, extremamente sistemático nas coisas dele. Tudo do Mestre Nero era com muito capricho. Ele, inclusive, fala essa palavra caprichar em duas vezes, em duas oportunidades no seminário. Né? Mestre Nero era extremamente caprichoso nas coisas dele. Ele tinha o modo dele de fazer as coisas dele. Até uma vez foram até levar para ele umas ideias de introduzir alguns elementos de outras religiões, de outras correntes ayahuasqueiras também, ali, né, estava próximo da Barquinha e tal, e ele disse, olha, dizem, né, quem estava na hora com ele, que ele escutou a opinião da pessoa, a sugestão da pessoa que falou com ele, escutou com muita atenção, com muita educação, e falou, olha, tudo bem, mas aqui já tem um enfeite da casa. Aqui não precisa trazer enfeite de fora. Aqui a casa já tem um enfeite da casa. Então, dentro disso aí, é muito sério, sabe? A gente querer criar alguma coisa, meter o dedo ali dentro, a mão, e mexer. Porque, olha, você está mexendo com uma coisa muito séria. É a doutrina do mestre Irineu. Ele deixou a doutrina dele pronta e falou para ninguém inventar moda em cima. Então, custa a gente ser obediente e seguir o que o mestre deixou. É tão bom a gente ser obediente e seguir o nosso mestre. É tão bom que não precisa ficar inventando nada. E aí, eu estava dizendo em relação aos trabalhos de cura, né? Então, aqui, às vezes, viu, Cláudio Bruno? Quando tem necessidade, a gente estuda bem o caso, os casos,
quando existe necessidade de realmente se fazer um atendimento de cura voltado para aquela pessoa, para aquelas pessoas, eu também faço assim nas quartas-feiras, sabe? Havendo essa necessidade, que é muito bem estudada. Às vezes, e na maioria dos casos, uma sessão de concentração já resolve o problema da pessoa. E toda a ingestão de Daime, todo trabalho de Daime já é por si só um trabalho de cura, desde que você esteja com a dieta cumprida, né? E aí, hoje em dia, também a gente vê a questão das missas, que é interessante a gente entrar nisso. A missa, no tempo do mestre e tal, era missa de 7º dia, missa de 1 mês e missa de 1 ano, em intenção daquela pessoa. Tá? Depois de 1 ano, já entrava na missa geral de finados, que é no dia 2 de novembro, né? E não se toma daime nas missas. Até hoje, lá no Alto Santo, a gente, né, eu já tive a oportunidade de participar, de assistir a missa que é feita lá no túmulo, no dia 6 de julho. Aqueles centros todos ali da região, não somente o centro do Alto Santo, mas os outros centros ali perto também se reúnem lá e fazem a missa juntos, rezam e cantam a missa juntos, sem tomar daime, e depois cada um vai para o seu centro cantar o Ornato do Cruzeiro, fazer o trabalho da passagem do mestre, né? Cantar o Ornato do Cruzeiro. Então as missas são essas aí, não se toma daime. Aqui também a gente faz assim, a gente abre a passagem do mestre com a missa, sem tomar daime, depois da missa, reza o texto, faz a missa, sem tomar daime, depois da missa, dou um intervalozinho ali de 10, 15 minutos, aí sim, quando vai se abrir o inário, é que a gente começa a tomar daime. E no dia de Todos os Santos e Finados, a missa é no final, né? Então a gente fecha o trabalho, e aí também dou 10, 15 minutos ali, né, para se formar a mesa, né, botar as cadeiras ali no salão para todo mundo sentar para fazer a missa. E aí já não existe mais serventia de daime para se fazer a missa de finados, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje em dia já tem os centros aí, inventaram uma tal de Santa Missa, né? Eles adoram botar santo e santa em tudo. Aí hoje em dia a missa virou Santa Missa. Aí tem aquele caderninho da Santa Missa, que já tomam daime, é toda primeira segunda-feira do mês, faz parte do calendário deles, toda primeira segunda-feira do mês, toma daime, reza o texto, faz a missa, aí tem uns pontos, uns hinos das almas, que tem todo um roteiro lá, uma seleção de hinos, até hinos de Umbanda que entram no meio ali, de pontos de almas, essas coisas, e já vira quase que um trabalho de noite inteira, faz parte do calendário deles, sabe? Então, quer dizer, mais uma invenção de moda, mais um trabalho que se inventa, mais uma coisa que estão mexendo em cima. Tá? Então, é isso aí. E em relação às cerimônias que você falou, Cláudio, é exatamente isso. A única cerimônia assim, que o mestre fazia era o batismo. Ele batizava assim, São João e Natal, depois do inário. Ele dizia sempre para esperar os primeiros raios de sol para aquela criança ter a luz do sol naquele momento, né, do batismo. Eu já vi batismo acontecer meia-noite, em intervalos de trabalho. Não se faz assim. Depois que eu vim aprender que não se faz assim. E hoje em dia a gente vê outras cerimônias que foram incorporadas ao ritual, né? Como, por exemplo, cerimônia de casamento. O mestre nunca fez casamento, ele mesmo se casou no padre, se casou no civil, se casou no padre. Nunca fez nenhum tipo de casamento dentro do daime. Até hoje no Alto Santo não se faz nenhum tipo de casamento dentro do daime. Né? Até mesmo a cerimônia de fardamento também não existia, não. Né? Quem fosse se fardar naquele dia, bastava se apresentar com a sua farda, com a sua estrela, com o seu maracá, já está fardado. Entrava na fila, era fardado. Não existia também esse negócio de cerimônia de fardamento, que a pessoa para o inário, chama a outra pelo nome e coloca a estrela nela e canta o hino e bate palma, e toda uma cerimônia que foram criando em cima disso, também não existe, não, viu?
Muito bom, né? Então acho que desse tema ainda tem alguma coisa aí a acrescentar, Cláudio? Acho que foi muito bem explorado aí pelo nosso amigo aí, companheiro Gabriche. Então é isso, assim, a gente vê da importância, né, de que um calendário ele tem influência em todas as rotinas, né, enfim, na vida de todos aqueles que se consideram seguidores da doutrina, né? Então, às vezes, eu vou contar uma passagem interessante aqui, falando só, dando um destaque sobre a questão da dieta, né? Então, assim, a importância da dieta, ela é tão severa que, enquanto eu percebia só que os dias que eu não praticava dieta, enquanto eu percebia que consequências e desarmonias e desastres e algumas coisas, eles vinham só em consequência a mim, até aí eu ainda tinha um pouquinho de teimosia e às vezes brigava com a dieta. Mas no dia que eu percebi que a dieta não seguida, ela começou a influenciar e a ter problemas na vida dos meus filhos, inclusive, aí foi severo, viu? Aí a consciência da importância da dieta, ela, assim, não tinha mais como o meu egozinho, meus bichinhos internos brigar com isso, não. Então, assim, a dieta é. E eu acredito que talvez seja, entre todas, a premissa básica para uma pessoa poder se considerar um verdadeiro seguidor, né? Um verdadeiro daimista ou fardado, como se fala, né? Não sei. Mas então é isso, assim. Então, você vê que até o próprio calendário é feito pensando na possibilidade da gente seguir ele, né? E, enfim, eu acredito que a gente conseguiu explorar bastante esse tema aí, né? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma consideração e quiser aumentar ainda mais esse diálogo, pode ir comentando embaixo aí, né? A gente vai sempre ficar atento às questões para poder voltar nelas e poder engrandecer mais ainda, né? Essa proposta nossa. E, a gente vai deixar o link embaixo aí desse arquivo que a gente mostrou hoje aí, né? Como uma orientação desses trabalhos que foram citados aí, né? Esse calendário oficial. E é isso, né? Vamos despedir então aí das palavras finais aí, Eduardo. Pessoal, olha, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, tá, de eu estar aqui um pouco, falando um pouco para vocês, né, do que eu sei um pouquinho, o Bruno sabe um pouquinho, o Cláudio sabe um pouquinho, o nosso grupo que está crescendo, M Memories, né, a gente está exatamente buscando resgatar essas coisas aí, mas, olha, eu me considero um aprendiz, um estudante, e deixe os seus comentários, façam as suas sugestões, as suas perguntas, tudo isso nos enriquece muito, tá? Eu estou aqui também, sobretudo, para aprender um pouquinho mais, tá? E com vocês também. Muito obrigado, boa noite. Obrigado a todos aí pela oportunidade de estar essa noite aqui reunido aí com o Eduardo, o Bruno, para a gente poder estar tratando de temas relacionados à doutrina estabelecida pelo nosso mestre Raimundo Irineu Serra, né, ajudar a esclarecer. Então, obrigado a todos aí pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite. Então é isso, gente. Espero que de alguma forma aí a gente possa ter contribuído um pouquinho, né, aí com o aprendizado de todo mundo. Fiquem atentos aí, viu, que a gente está só começando nessa série aí, né? Tem muito conteúdo ainda para a gente abordar, né? E logo, logo tá saindo aí um outro vídeo, uma outra produção. Fica ligado aí, viu? Um abraço para todo mundo, viu? Fiquem com Deus e até a próxima.